Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs que estão presentes no nosso templo, você que nos assiste através da nossa transmissão no nosso canal de YouTube, a palavra de Deus hoje nos traz um texto escrito por um autor desconhecido, por isso que quando eu citei a epístola aos Hebreus, eu não disse nem se era de Paulo, nem se era de Pedro ou de João, porque o autor dessa epístola é desconhecido, mas através deste texto, que foi escrito há 2000 anos atrás, nós vemos a preocupação do autor em ensinar, orientar a igreja recém-formada. Às vezes nós temos a ideia de que a igreja de Cristo, ela tem milhares e milhares de anos, ela tem 10.000 anos, 20.000 anos, ela vem desde os dias de Abraão, e isso não é uma verdade. A igreja de Jesus foi estabelecida a partir dos discípulos de Jesus Cristo, foi ali que se iniciou o que nós conhecemos e entendemos como igreja. Só que como qualquer um de nós, quando começamos algo, nós não sabemos bem o que fazer. Aquelas irmãs e irmãos, alguns gostam da culinária, mas normalmente são as mulheres que o fazem. Imagine quando você começou a cozinhar, porque tem algumas que só começaram a cozinhar quando casaram, né? Eu não sei se é o caso de algumas de vocês aqui, mas aquela que só foi cozinhar quando casou, pobre do marido, porque o marido sofreu. É verdade, maridos? Sim ou não? Tá vendo aí, ó, os maridos sofredores aí que falaram. Hoje vocês vão ficar sem sobremesa, viu? Porque vocês fizeram uma confissão que não era para fazer. Os maridos sofreram porque as mulheres não sabiam cozinhar. E ela fazia com carinho, com dedicação, trazia a mesa e falava: o que você achou, amor? E o marido lá com o bocado na boca, parecia chiclete, né? Não descia, ficava meia hora lá mastigando. Mas isso foi no início, depois você aprendeu. E hoje nós temos excelentes mulheres, né, que cozinham como verdadeiras masterchefs. Homens também cozinham bem. E se você é casado com alguém que cozinha muito bem como eu, fala aleluia. Olha aí, eu garanto a você, sabe porque eu estou gordinho? É por causa da minha esposa, viu? É que ela cozinha muito bem, viu, Charles? E aí eu como bastante. E a preocupação do autor da carta aos Hebreus é trazer esse ensinamento. Só que o ensinamento, acompanha comigo aqui no sermão, para pessoas que já conheciam a história de Israel. Leia aí e me responda, eu deixo você colar na Bíblia. A quem está endereçada essa carta? Aos? Fala forte, aos? Hebreus. E quem são os hebreus? Os hebreus são aqueles que desde Abraão foram escolhidos por Deus para ser o seu povo. Então, gente que já conhecia o Antigo Testamento, gente que conhecia as leis de Moisés, gente que conhecia muita coisa da tradição judaica.
E se tem algo que é difícil, é você ensinar alguma coisa para alguém que já acha que sabe. Não sei se você já teve essa experiência, você tenta ensinar e a pessoa te diz: ah, mas isso eu já sei, mas isso eu sei fazer, ah, mas eu já aprendi, e aí não tem ensinamento. E o autor da carta aos Hebreus, esses hebreus recém-convertidos ao Evangelho, tem esse desafio, porque não é escrever em uma folha que está em branco, é escrever em uma folha que já tem conteúdo, apagar o que não está certo e escrever o que está certo. E aí nós vemos uma das orientações que é dada nesse texto, o tema principal é este, falando acerca do pecado. E todos nós sabemos que pecado é algo que desagrada a Deus. O que é na verdade o pecado? O pecado é qualquer ação que eu faça, que você faça, que rompa, que corte o nosso relacionamento com Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus, concorda? Diga amém. Mas eu queria que você falasse mais forte, concorda? Diga amém. O pecado nos afasta. O pecado nos desliga, não há como estar ligado a Deus se tiver pecado na nossa vida, se tiver essa situação. E essa afirmação que eu faço é preocupante. Por que é preocupante, irmãs? Porque você pergunta para mim: pastor, se é impossível ter relacionamento com Deus se nós somos pecadores, em algum momento, pastor, nós vamos deixar de ser pecadores? Eu vou responder: não. Então, por uma conclusão lógica, nós nunca vamos poder ter relacionamento com Deus. Eu diria para você, irmão Silas, que está ali atrás, diácono Silas, esse argumento é lógico e correto. Só que tem uma questão: existe sim uma forma do ser humano ter os seus pecados perdoados para ter acesso a este Deus. E a forma para termos os nossos pecados perdoados, nós que somos cristãos assim acreditamos, é através do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, em outras épocas, também havia muita crença de como os pecados poderiam ser perdoados. Porque o fato de reconhecer a humanidade como um ente pecador é algo que vem de muitos anos. Então as pessoas começaram a ter as suas práticas para poderem ter os seus pecados perdoados. Alguns, por exemplo, sacrificavam animais e espargiam o sangue desses animais sobre as pessoas. Havia uma prática antiga no mundo romano, onde um soldado, quando ele ia ser iniciado no trabalho militar, ele precisava ser batizado, mas não batizado como vocês serão agora, mas o batismo era, ele se colocava debaixo de uma plataforma, que era toda perfurada, e acima desse soldado traziam um animal, normalmente um boi, que é um animal de grande porte, sacrificavam este animal, cortavam a sua, como que eu posso falar, seu pescoço? Boi tem pescoço, gente? Me ajuda aí. Pessoal aí da zoologia, boi tem pescoço? Posso chamar de pescoço? Bem, eu vou chamar de pescoço, você vai me entender, tá bom? Cortavam ali o pescoço do boi e todo aquele sangue jorrava sobre aquela plataforma perfurada, e o que acontecia com o soldado que estava embaixo? Todo o sangue caía sobre ele. Era o batismo de um soldado para ingresso na atividade militar romana. E outras crenças acreditavam que um sangue dessa forma perdoaria pecados. Mas o autor da carta aos Hebreus diz claramente: não é assim que se perdoa os pecados. Porque não há sangue de boi existente ou suficiente no mundo que tenha capacidade de perdoar pecados. Outras práticas que eram muito comuns e que até hoje algumas confissões de fé replicam, é a capacidade de um ser humano perdoar pecados dos outros. Então eu conto para você os meus pecados e você diz para mim: agora que você contou para mim, então já está tudo perdoado. Até mesmo pela figura de um sacerdote. E aí eu pergunto: qual sacerdote, por mais santo que seja, pode ter capacidade de perdoar pecados?
Não adianta, você pode chegar para mim, confessar o seu pecado, eu vou te ouvir, eu vou te respeitar, eu vou te orientar, eu vou orar por você, mas eu nunca terei a capacidade ou o poder de dizer a você, pode ir embora do meu gabinete agora, que o seu pecado já está perdoado, porque não sou eu que tenho essa capacidade. E poderíamos citar aqui, como diz o texto do capítulo 10, desde o versículo 1, leia depois com atenção, várias situações onde o autor coloca, olha, assim se acreditava, alguns acreditam assim que se perdoa pecados, outros acreditam desta forma, outros acreditam desta forma, mas eu quero dizer a vocês, segundo o que o autor está escrevendo aqui, qual é a verdadeira fórmula para que pecados sejam perdoados. E a verdadeira fórmula que existe para pecados serem perdoados é quando alguém é lavado, remido, purificado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer aleluia? Por isso que o texto que nós lemos, a partir do versículo de número 14, o autor escreve assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são purificados. Primeiro vamos traduzir, porque a palavra está muito difícil. O que é oblação? Fala para mim. Quem der essa resposta sem consultar no Google agora, vai ganhar um grande presente. Um abraço do pastor. Aí você ficou desanimado agora, né? Falou, eu pensei que fosse algo muito forte. Vocês que têm as Bíblias atualizadas, não vale, né? Mas tudo bem. Oblação é uma oferta que é dada para o perdão de pecados. Então, quando se levava o israelita lá do Antigo Testamento, levava os animais ao templo e eles eram sacrificados para perdão dos pecados, isso era uma oblação. Então entenda, a oblação é uma oferta que é dada para perdão de pecados. E olha que coisa interessante, muitas religiões, até os dias de hoje, e até digo mais, praticamente todas elas trabalham assim. Você errou, você pecou, dê alguma coisa e esse Deus que você acredita vai te perdoar. Pague lá uma oferta, dê lá um animal, sacrifique lá um animal e os pecados estão perdoados. Ou segundo a palavra de um sacerdote, os pecados estarão perdoados. E o autor diz claramente, não é assim, existe só uma forma, e foi só uma vez, foi na cruz do Calvário, que Jesus Cristo morreu, e pela morte de Jesus, eu e você, tivemos pecados perdoados, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu e você podemos dizer que somos novas criaturas, não porque estamos na Igreja Missão Nacional, apesar que estar na Igreja Missão Nacional é uma bênção, é ou não é? Mas não é isso que nos fez novas criaturas, e nem pelo fato de sermos crentes e falar para todo mundo, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não, nós fomos feitos novas criaturas, porque um dia Jesus Cristo, por uma única e suficiente vez, entregou a sua vida, derramou o seu sangue, e pelo seu sangue, eu e você, fomos perdoados dos nossos pecados. E é um perdão totalmente suficiente. O que significa isso? Um perdão totalmente suficiente. Ele não precisa de mais nada para ser concluído. Hoje vocês estão descendo as águas, homens e mulheres candidatos ao batismo, tenham certeza do que eu estou afirmando, porque é bíblico. Jesus perdoou os seus pecados. E uma vez tendo perdoados os nossos pecados, nós não precisamos fazer mais nada, porque Ele já nos perdoou. E aí você fala, pastor, então eu não preciso fazer mais nada para obter o perdão original? Não. Sabe como que é mais ou menos? É como quando a gente tira a carteira de motorista, carteira de habilitação. Muitos aqui são motoristas e sabem disso, e quem não é motorista também sabe. Quando você vai ingressar pela primeira vez para tirar a sua CNH, o que você tem que fazer? Fala para mim. Tem que fazer um curso da autoescola, tem ou não tem? Sim ou não? Além do curso da autoescola, tem que fazer exame, ainda faz exame, gente, como é que chama? Psicotécnico, é isso? Uma vez eu entrei numa sala e me falaram, olha, faça o exame psicotécnico. Você tem 2 canetas nas mãos e 2 carteiras do seu lado. Você tem que fazer círculo nas 2 mãos, ao mesmo tempo, no sentido contrário. Vamos ver se você passaria?
Coloca as duas mãos para frente assim. Você tem que fazer um círculo em cada mão, só que um é para a esquerda, outro é para a direita. Junto, 1, 2, 3 e... Tá conseguindo? Ah, eu tô vendo que tem gente fazendo quadrado aí, não é círculo não. Tem gente que tá assim, ó. Isso não é, isso é dancinha, não é exame psicotécnico. Ou seja, nós passamos por todo um processo. Mas isso é para tirar, pastora Fátima, a primeira habilitação. Quando você vai renovar, não é assim que a gente chama, quando ela vence? A habilitação vence, sim ou não? Quem está com ela vencida, diga amém. Ei, irmão, vai lá atualizar. A minha esposa se entregou, não ia falar de você, amor. Mas você se entregou que está com a habilitação vencida e tem que renovar. Quando você vai renovar a habilitação, vem comigo, eu quero que você participe. Tem que fazer tudo aquilo de novo, sim ou não? Não. Esses dias minha filha fez a renovação da habilitação dela, sabe como ela fez? No celular, pastora Sônia. Ela só entrou lá com os dados dela, atualizou a situação, aí o governo manda um boleto, manda ou não manda? Fala, vai lá no banco, pague e está tudo resolvido. Não teve mais que passar por todo aquele processo de novo. O que eu quero dizer com isso? O perdão dos pecados já foi declarado definitivamente por Jesus. Você não precisa acender vela para ninguém, você não precisa trazer oferenda para ninguém, você não precisa sacrificar o seu corpo, porque o perdão foi dado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício foi feito, e é um só, e não tem que fazer outro sacrifício. Porém, fala comigo, porém, lembra da CNH? Ela precisa ter uma renovação. Tem muita gente por aí, pegando esse argumento que eu estou utilizando aqui nesse sermão, diaconisa Juliana, e dizendo, Jesus já me perdoou uma vez. Ele já levou sobre si todos os meus pecados. Então isso significa o quê? Olha que pensamento perigoso, preste atenção, olha que pensamento perigoso. Então, se Jesus já me perdoou e levou todos os meus pecados, qual é a conclusão? Eu não peco mais. Evangelista Nani, essa é a conclusão de muita gente hoje em dia. De pessoas que sobem nos púlpitos, de pastores que usam a Bíblia, de gente que é coaching, de pastores que não usam meia, usam calça curtinha e agarrada, que não usa paletó e gravata, que senta em banquinho, que não usa Bíblia em livro, e aqui não é crítica a nada disso, cada um faça o que quiser, mas a minha crítica é que não ensina a verdade. Aí está a minha crítica, porque talvez, pastora Fátima, eu posso queimar minha língua. Eu falava no passado, eu nunca vou usar sapato branco com terno. O que aconteceu esses dias? Está lá o pastor Milton de sapato branco com terno. Eu posso falar, nunca vou comer berinjela. Vou fazer uma confissão para vocês. Eu fui enganado pela minha esposa. Porque algum tempo atrás nós namorávamos. E ela já sabia que eu odiava a berinjela, que é uma das poucas coisas que eu não consigo comer. E aí ela me convidou, ela falou, olha, eu quero que você coma aqui esse pãozinho, essas torradinhas, e tem um patê delicioso que eu fiz para você. E sabe o que ela fez, pastor Luciano? Ela colocou berinjela no patê. E ela não me contou. Fernanda, o que aconteceu? Eu comi, fui enganado. E ela falou, o que você achou? E eu, iludido da vida, pobre, coitado na situação, o inocente, o enganado, amor, uma delícia, adorei. E ela falou, sabe o que tinha? Ela falou, ainda comeu tudo, olha que maldosa. Falou, sabe o que tinha? Berinjela. Falei, ai, berinjela. Pois eu acabei comendo. Então é lógico, tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente pode transformar, mas o que eu quero dizer para você? Nós não podemos nos deixar levar por um ensinamento errado do Evangelho. Hoje eu estou pregando para pessoas que vão descer as águas, vocês que estão começando na fé,
E muitas coisas vocês vão ouvir, muitas coisas vocês vão assistir, muitos pastores e pastoras vão falar diversas coisas, só que vocês precisam estar vacinados, principalmente nesse ponto. Existe um sacrifício sim, e é o sacrifício único, que já perdoou todos os nossos pecados, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só que, vamos voltar na CNH, quando vence a CNH, o que tem que acontecer? Renovação. Vocês hoje vão se batizar aqui, os pecados de vocês vão ficar tudo aqui dentro do tanque, e vão tudo pelo ralo depois, é figurativamente, pelo amor de Deus, porque senão vai fazer como gente que pensa assim, eu não gosto de batizar no tanque, sabe por quê? Cada pessoa que é batizada, os pecados vão ficando ali. Se fosse assim, já pensou o último que entra no tanque então? Misericórdia, todos os pecados dos outros vão estar lá, ele não vai sair limpo, vai sair sujo? Isso é uma falácia, é uma mentira, isso não é verdade, esquece disso. Mas imagine o seguinte, vocês vão se batizar agora, e vão começar uma nova vida, vai zerar o cronômetro da vida de vocês, a partir de agora, é uma nova vida com Jesus. Tá, Jesus já me perdoou de todos os meus pecados, tá, só que aí vocês saem daqui e amanhã, segunda-feira, por algum motivo, ou melhor, pelo motivo mais lógico, porque nós somos falhos. Quem é falho aqui, diga amém. Forte, quem é falho aqui, diga amém. E eu também falo porque eu sou. Pela nossa falibilidade humana, amanhã, segunda-feira, uma de vocês comete um pecado, ou um de vocês comete um pecado. E agora? Será que é válido falar assim, bem, eu não preciso me retratar, porque Jesus já me levou todos os meus pecados na cruz? Não, não é assim, é como a CNH. Só que a CNH é assim, perdeu a validade, o que a gente faz? Renova. Você foi batizado, você iniciou uma vida com Jesus, e pecou, o que você vai fazer? Você vai renovar a sua aliança com Deus. Só que não vai precisar batizar mais, até porque batismo é um só na vida. Eu me batizei há muito tempo atrás, não gostei de falar essa frase, eu me batizei há algum tempo atrás, e foi uma vez só, para nunca mais, porque é válido, é definitivo. Só que pastor, então como você faz quando você erra, quando você peca? Eu renovo minha relação com Deus, como? Através da minha oração, através do meu pedido de perdão, porque eu acredito que Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Eu não preciso oferecer algo para Deus, falar assim, eu pequei, como que eu pago o meu pecado? Eu vou lá, acendo uma vela, ponho lá um bolo de fubá, e não é assim. Ou então, pastor Luciano, eu pequei contra Deus, espera aí, deixa eu dar uma oferta grande na igreja, e aí os meus pecados vão ser perdoados. Não é assim. Os pecados são perdoados por Jesus. Então, se você errou, preste atenção, que talvez você diz assim, pastor, mas comigo nunca vai acontecer. Nós somos falíveis. Ninguém é perfeito. Hoje ou até hoje não aconteceu algo assim na sua vida, mas ainda há possibilidade de acontecer. E quando acontecer, o que você vai fazer? Eu não preciso me retratar porque Jesus já me perdoou? Não é esse ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é, houve uma só oblação pelos nossos pecados, que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Mas toda vez que eu erro, toda vez que eu peco, toda vez que eu faço algo contra Deus, eu primeiro, reconheço o meu pecado. Segundo, peço perdão a Deus. Terceiro, creio no poder do perdão. E 4, não caio mais nos mesmos erros. Essa é a fórmula, para vocês que hoje estão se batizando, e para toda a igreja que está aqui. Porque às vezes a gente está acostumado a vir num culto e ouvir falar, Jesus cura. Quem crê que Jesus cura, diga amém. Jesus liberta. Jesus transforma. Jesus dá prosperidade. Tudo isso é lindo, e é verdade. Mas você precisa ouvir, como homem de Deus, como mulher de Deus, que você um dia vai pecar, que um dia você vai errar, que um dia você vai tropeçar, e não é meu desejo, é a realidade humana, seja algo maior ou seja algo menor, mas quando isso acontecer, não venha e não se deixe levar por essa ladainha, por essa conversinha mole, de que Jesus já levou tudo na cruz do Calvário, e hoje em dia a gente não precisa mais se retratar por nada. Isso não é verdade. Esse ensinamento é do diabo, e eu não tenho medo de afirmar, porque a Bíblia me diz assim, que esse ensinamento é uma falácia, é uma mentira, é um engodo do diabo, para que as pessoas continuem pecando, continuem errando. Até porque se você erra e não se conserta, você vai continuar errando.
Muitos aqui têm crianças em casa. Eu agora tenho um, já tive uma, agora tenho outro. E é impressionante que o Leon já está começando a ficar teimosinho. 5 meses. Eu já falo para ele, não, Leon, e ele vai. Não, Leon, e ele põe a mão. A mãe então, misericórdia, Leon! Não, ainda não gritou, não, estou brincando, né? Uma criança de 5 anos. E ela vai recorrer no erro até que, ou enquanto ela não for corrigida. Se você não se corrigir diante de Deus, eu tenho uma notícia para te dizer, você vai continuar pecando. Você vai continuar errando. Porque aquele que rouba, se não é corrigido, continua roubando. Aquele que adultera, se não é corrigido, continua adulterando. Aquele que mente, se não é corrigido, continua mentindo. E aí não adianta vir aqui e dobrar o joelho, e subir no púlpito, e pregar bonito, e fazer um momento de louvor assim, impressionante. Uma música de extrema qualidade, se o coração não está transformado. Nesta tarde, Deus está dando a oportunidade, não somente a esses candidatos ao batismo, mas a você e a mim que estamos ouvindo a palavra de Deus. Se você falhou, se você pecou, se você está distante de Deus, se você sente que há um empecilho, você precisa se consertar diante de Jesus. Precisa, primeiro, se arrepender do seu pecado. Segundo, pedir perdão do seu pecado a Jesus. Terceiro, crer no perdão de Jesus. E quarto, não pecar mais. O que Jesus falou para a mulher adúltera? É assim que ela é identificada na Bíblia. Quando todo mundo foi embora, que estavam com a pedra na mão, não é isso, Josué? Jogaram a pedra fora, todo mundo foi embora. O que Jesus falou para aquela mulher? Beleza, agora vai que está tudo bem, está limpa, ninguém te condenou. Foi isso que ele disse, Shirley? Não, Jesus falou claramente, ninguém te condena, então eu também não te condeno. Estou perdoando o seu pecado, mas agora vá e não peques mais. Pastor, mas que palavra de ceia? Aí eu vou falar para você, se é de ceia ou se não é, presbítero Manuel, não sei. Mas hoje Jesus quer restauração de vidas nesta igreja. Que você não seja mais um jovem que vive repetindo o pecado, que você não seja uma mulher, um homem que vive repetindo o pecado, que você não seja uma pessoa descompromissada com Deus, que se esconde atrás da Bíblia dizendo, não, mas Jesus já me perdoou, já te perdoou, mas você não se consertou. O que adianta? É como você falar, mas eu já tirei carta, mas a tua carta está vencida há 10 anos. O que vai acontecer, evangelista Anani, se o guarda parar na rua? Vai aprender o seu carro, vai aprender a sua carta. E aí você vai ter que começar tudo de novo, autoescola e tudo aquilo lá. Então, irmãos, hoje a palavra de Deus, para o meu coração, para o teu coração, para o coração de você que está me assistindo aí através do canal de YouTube, é esta. É hora de conserto com Jesus. Você já teve os seus pecados perdoados. Quando você levantou as suas mãos e disse, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Você já teve os seus pecados perdoados, quando você, assim como essas pessoas, desceu as águas, você teve o seu coração, a sua vida lavada pelo sangue de Jesus. Só que agora é a hora de você parar de errar. De você se lembrar, sim, o sangue de Jesus me purifica dos meus pecados, mas eu preciso ter um verdadeiro conserto com Deus. Porque quando você está só, quando ninguém te vê, é aí que você mostra que você verdadeiramente é um servo e uma serva de Deus. Meu pai não está me vendo, minha mãe não está me vendo, meu esposo não está me vendo, minha esposa não está me vendo, o patrão não está vendo, o pastor não está vendo, ninguém vai ficar sabendo, não é essa a expressão? Ninguém vai ficar sabendo, mas aí eu vou citar a Bíblia, e se você concorda, glorifique a Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Hoje, batismo nas águas, vocês estão descendo as águas e cumprindo a justiça de Deus. Vocês terão seus pecados totalmente lavados pelo sangue de Jesus. Mas de hoje em diante, lembre-se disso. Se esforce para não errar. E se errar, se arrependa, peça perdão, creia no perdão e não erre mais. Eu quero que você guarde esses 4 passos, para você que é crente há 30 anos e para você que vai se batizar hoje. Diga, número 1, diga assim, me arrepender do meu pecado, diga.
De novo. 1, 2, 3. Número 2, pedir perdão a Jesus. Mais uma vez. Número 3, acreditar que está perdoado. Diga. Por que eu falo isso? Porque tem gente que pede perdão a Jesus há mais de 10 anos pelo mesmo pecado já cometido. E você não acredita que foi perdoado, porque você diz, eu sou tão pecador, a coisa foi tão feia, e o diabo fica soprando no teu ouvido, você não foi perdoado, você não foi perdoado. Irmãos, eu acredito que o sangue que foi derramado naquela cruz, pode perdoar todos os nossos pecados. E número 4, repita, não peque mais. De novo, esses são os 4 passos, para que você entenda e valorize e dê sentido para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A partir de hoje, se arrependa do seu pecado, caso ele aconteça. Peça perdão a Jesus, creia no perdão de Jesus e não peque mais. Porque na cruz do Calvário, Jesus levou todos os nossos pecados. Aplauda Jesus e a palavra de Deus para nós essa tarde.